Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, gracioso, consolador Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de rompimento, mais um dia de vitória, mais um dia de agradecer e louvar ao Senhor pelo seu grande amor por nós. Vamos consagrar nossa vida, nossa família ao governo de Cristo Jesus. Pai, nós declaramos o governo de Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos o empenho das nossas forças, do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, completas ao governo de Cristo Jesus. Governa, Senhor Jesus, a nossa casa. Governa, Senhor Jesus, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração. Governa, Senhor Jesus Cristo, nos auxilia, Senhor, e nos direciona, nos capacita para que possamos, Senhor, Pai, agradar ao Senhor com a nossa conduta, com o nosso pensar. Nos ajuda, nos purifica, nos alinha, nos perdoa de todo mal, Senhor, que muitas das vezes cometemos, os pecados, as transgressões, as nossas atitudes, o nosso falar. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, e que seja feita a vontade de Deus na nossa vida e na nossa família, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Eu creio, eu recebo, eu declaro, em nome de Jesus. Nós estamos, queridos, profetizando, declarando que o Senhor Jesus está gerando milagres na nossa vida. O Senhor Jesus está gerando milagres na nossa casa, e nós vamos declarar: quem governa a nossa vida, quem governa a nossa casa, quem governa as nossas vontades, quem governa as nossas decisões, quem governa os nossos passos, é o Senhor Jesus Cristo. E o nosso coração, todo o nosso ser vai ser inclinado para que seja feita a vontade do Eterno na nossa vida, na nossa casa. Não iremos desistir, não iremos retroceder, não iremos baixar a guarda, porque o Senhor é vencedor. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é majestoso, e Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história e a do mundo inteiro, porque Ele é o único e verdadeiro, fiel Criador de toda a vida, da humanidade, de todas as coisas. Queridos, eu sou a missionária Jessie. Se inscreve no meu canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, deixa o seu joia, em nome de Jesus. Nós vamos ler a passagem do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós estamos passeando pelo livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, contemplando os milagres, trazendo sobre nós o que nos traz esperança, a palavra de Deus que nos alimenta, nos traz vida, saúde. É a palavra do Senhor que nos cura, que nos liberta e que opera todas as coisas de forma maravilhosa em nós, em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do verso 28, que tem por título Os Endemoniados Gadarenos. Verso 28. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Queridos, nós vemos aqui
um texto, uma história falando sobre a situação, a circunstância que dois homens que estavam endemoniados, eles tinham uma legião de demônios tragando a vida deles, destruindo a vida deles, ao ponto que a história descreve, queridos, que ninguém podia passar por aquele caminho, de tão ferozes que eles eram, e a habitação deles, a morada deles eram nos sepulcros. Mas quando aqueles dois homens que estavam extremamente possessos por aquela ninhada de demônios, queridos, a história nos diz que eles, ao se deparar com a presença de Jesus Cristo naquela região dos Gadarenos, o texto diz que eles clamaram dizendo que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. E quem é que clamou aqui? Quem foi que discerniu aqui a presença de quem estava diante deles? Foi os demônios, que identificaram a autoridade de Jesus Cristo naquela região e diante deles. Por isso que eles disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ou seja, eles estão anunciando que eles têm entendimento que haverá de chegar o fim da manifestação deles, da destruição deles na terra. Mas eles disseram que eles não têm ligação nenhuma, não têm concordância, melhor dizendo, nenhuma com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus vem para fazer o bem, para fazer a justiça, para a obediência do Filho para com o Pai, para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos pelas garras das trevas. Jesus Cristo veio curar de toda, seja qualquer enfermidade, diagnóstico. Então ele declarou, assumindo que eles não têm nenhuma concordância, porque um se opõe ao outro. Mas, queridos, o texto diz que diante dessa situação, estava pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios pediram a Jesus, declarando que já que ele está expulsando eles da vida daqueles homens, então que Jesus permitisse que eles entrassem naquela manada de porcos. E Jesus permitiu, falou: ide. E saindo eles, introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Então, quando os homens, os donos daqueles porcos, se depararam com essa situação, eles fugiram, eles se retiraram daquele lugar. E eles divulgaram na cidade o que aconteceu na vida daqueles homens, o que aconteceu com a manada de porcos. E a história diz que eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe para que Jesus se retirasse daqueles termos. Então, queridos, nós vemos que Jesus, eu tenho esse entendimento, tá bom? Que Jesus que deixar ali um exemplo, mais uma lição, queridos, que o diabo, o maligno, além dele buscar uma vida, ele busca seres viventes aonde ele possa se alimentar, aonde ele possa agir, causando destruição, causando morte, causando tristeza, causando prisão, causando derrota e muitas outras coisas. Aqueles homens, eles levaram a notícia diante da cidade do que Jesus tinha feito acerca daqueles homens, daqueles dois homens que se encontravam naquela situação tão terrível, que provavelmente, pelo contexto da história, era conhecido diante de toda a cidade, a situação que aqueles homens viviam.
Só que depois da libertação que Jesus operou na vida daqueles 2 homens, Jesus, eu entendo como uma lição que o Pai, que o Filho de Deus quis deixar de ensinamento, que os demônios eles precisam de um lugar para ele habitar. Eles precisam de um lugar para ele agir. Eles precisam de algo que alimente eles para que eles possam roubar, matar e destruir e agir conforme a natureza deles, a natureza maligna, a natureza destruidora. Então o texto diz que os demônios, reconhecendo que Jesus estava expulsando, eles pediram para que eles pudessem ir para aquela manada de porcos. E de repente uns podem se perguntar e se questionar, mas por que Jesus permitiu que eles fossem para aquela manada de porcos? Nós podemos entender, queridos, tirar a lição disso hoje, conforme a compreensão, a liberdade que nós temos hoje, com o auxílio do Espírito Santo, a revelação da palavra. Queridos, Jesus Cristo quis dar a oportunidade de ensinar aqueles homens que o diabo ele também age em territórios. O diabo ele age em diversas áreas, onde, como eu falei, onde ele possa agir de uma forma que ele possa e consiga, ainda que por um tempo, destruir uma região, destruir uma casa, destruir uma família, destruir um casamento, destruir a vida de alguém, destruir os sonhos, os projetos. Então ele age em diversas áreas e de formas diferentes. Então nós vimos que ao sair daqueles homens, eles buscaram uma outra situação onde eles pudessem agir. Então daqueles homens eles passaram para a manada de porcos, e da manada de porcos eles se precipitaram e se jogaram de um despenhadeiro para o mar. Então ele vai deixando rastros, queridos. O maligno ele vai deixando rastros de destruição. Quando ele não consegue mais agir de uma forma, ele tenta agir de outra. Quando ele não consegue mais ter poder sobre a vida de uma pessoa, ele procura outro jeito para que ele possa continuar agindo. Mas aqueles homens, eles não entenderam, porque eles olharam para as perdas que eles tiveram. Acreditam que aproximadamente, lá no livro de Marcos vai falar que aproximadamente 2.000 porcos, ali eles tiveram prejuízos. E eles não entenderam que é isso que o mal faz, trazendo destruição, trazendo prejuízo, trazendo morte, destruindo aquilo que a pessoa está se esforçando para crescer, se esforçando para ter o melhor. Então Jesus quis que eles, eu acredito que eles enxergassem que o maligno, ele age uma dessas formas que ele age. Ele vai buscando um jeito, ele vai buscando um lado, ele vai buscando um lugar, ele vai buscando alguma estratégia, situação que ele possa destruir. Mas aqueles homens ficaram tão... nós podemos aqui entender revoltados, indignados, porque a manada de porcos se precipitou e caiu no mar. Aqueles porcos morreram, o prejuízo foi tão grande que eles não entenderam que há um prejuízo maior do que as coisas materiais que a gente perde. Há um prejuízo maior diante, ainda que aqueles porcos, eles eram vidas, eles animais, né? Mas há um prejuízo maior quando o mal ele não é desligado, quando aquele decreto, quando o diabo ele tem um domínio sobre uma região, quando aquilo não é quebrado, há um prejuízo maior que continua agindo. Então eu entendo esse sentido aqui da história. Nós temos, queridos, que quebrar, decretar o mal diante do lugar onde nós estamos, o terreno, consagrar, quebrar, declarar que quem governa na nossa casa, quem governa, quem tem autoridade, quem tem alinhamento, quem tem direção de Deus, orar no bairro, quebrar tudo que age
como aqueles endemoniados, eles estavam naquela situação ali de destruição. Então a pessoa que tem direção de Deus, que tem de Deus uma palavra que pode entrar nesses níveis de guerras, e até que não pode entrar nos níveis como esses, mas você pode orar dentro da sua casa, quebrando todo o mal. Alguém que está precisando de libertação na sua casa, sempre orando pela sua casa, declarando a palavra de Deus, declarando o poder de Deus, declarando o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, porque nós temos que quebrar todo o mal depois, queridos, por exemplo, de uma libertação como essa, também quebrar todo o histórico maligno, né? Que talvez possa reagir por conta da libertação. E nada disso é mal, não. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E coisas podem acontecer depois de uma libertação, queridos, como um sinal de que pode-se agora dali em diante viver um novo histórico de vitória. O povo, aqueles homens não entenderam que por mais que aqueles porcos foram um grande prejuízo para eles poderiam reconstruir, eles poderiam dali em diante viver uma temporada diferente da que eles já tinham vivido até aquele dia, porque o mal foi retirado da vida daqueles homens. Milagre aconteceu naquela região. Então, queridos, nós vamos orar e declarar o poder, a libertação de Cristo Jesus a cada dia na nossa vida, cada dia naquele que está precisando da libertação, que você está orando, que você está intercedendo, em nome de Jesus. Pai querido, Espírito Santo de Deus, declare você aí também, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, a nossa dependência, o governo, a salvação, e reconhecemos a autoridade de Cristo Jesus na nossa vida. Declaramos e reconhecemos a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa casa, porque nós cremos, dependemos, confiamos no poder que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, que seja quebrado neste dia todo decreto do inferno, Senhor, de derrota, de miséria, Senhor, de prisão, todas as cadeias e áreas e situações e questões, Senhor, que possam estar aprisionando a nossa vida, aprisionando a vida dos nossos familiares. Senhor, traz a luz para que possamos discernir, para que possamos, Senhor, Pai, reconhecer e trabalhar em cima da revelação, Pai, que só procede do Senhor, que só procede da verdade de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho da cruz. Em nome de Jesus Cristo, vem com o teu poder sobre a nossa vida, porque nós reconhecemos a nossa necessidade, Senhor Pai, em Ti, em todas as coisas. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Libera em nome de Jesus Cristo, Senhor, tudo que o diabo, toda a área, Senhor, toda a prisão que o diabo, Senhor, até hoje amarrou, dificultou, Senhor, em nome de Jesus Cristo, áreas aonde ninguém poderia ter acesso à nossa vida, mas Jesus Cristo tem. Lugares, acessos, sentimentos, pensamentos, traumas, tristezas, emoções aonde ninguém consegue ter acesso, mas o Senhor Jesus Cristo tem. O Senhor Jesus Cristo pode, o Senhor Jesus Cristo alcança. Senhor, libera, Pai, e liberta em nome de Jesus Cristo toda a área onde o homem até hoje não alcançou na nossa vida. Alcance o teu poder da verdade, o teu poder, Senhor, de libertação, o teu poder de cura. Meu Deus, por causa de um trauma, Senhor, por causa de uma decepção,
onde essa pessoa trancou o coração, trancou a sua vida e ninguém consegue mais mudar, Senhor, e ajudar essa pessoa a sair desse lugar de prisão. Em nome de Jesus Cristo, o teu poder alcança, o teu poder pode, o teu poder liberta, o teu poder é maravilhoso e opera sinais de maravilhas. Jesus Cristo, declaramos, o Senhor está gerando milagres na nossa vida. O Senhor está despedaçando cadeias e pensamentos e prisões e áreas das quais ninguém conseguia resolver, ninguém conseguia entender, ninguém conseguia compreender, enxergar, ninguém poderia ajudar. Mas hoje o poder que há no nome de Jesus Cristo nos arranca, remove, destrói as obras do diabo e nos liberta no poder que há no nome de Jesus Cristo. A luz verdadeira, o pão da vida está nos levando para a sua maravilhosa luz, para que possamos voar como as águias, para que possamos avançar, para que possamos romper no poder que há no nome de Jesus Cristo. Ainda que sejamos mal compreendidos, ainda que o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo seja mal compreendido, nós reconhecemos e declaramos que nós dependemos de Jesus Cristo. Jesus Cristo governa a nossa vida, Jesus Cristo governa a nossa casa, em nome de Jesus. Seja feita a limpeza, Senhor, seja feita uma limpeza espiritual na nossa casa, seja feita uma limpeza espiritual em nós, em todas as áreas. Seja feita uma limpeza espiritual, Senhor, no nosso território, na casa, Senhor, onde moramos, no terreno onde moramos. Seja feito, seja alinhado, seja ordenado, Senhor Pai, a restauração, a restituição da glória do teu poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém, eu creio, compartilha, queridos, porque o conhecimento da verdade, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai, ninguém tem paz com Deus se não for através de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos liberta da ignorância de coisas que nós, sem Cristo, a gente pensa que é besteira, a gente pensa que não tem nada a ver, mas muitos acabam perecendo porque eles rejeitam o conhecimento. Muitos acabam perecendo, vivendo uma vida, queridos, que Deus não projetou para a vida dela, não projetou para a vida dele, porque o nosso Deus, ele tem pensamentos de paz. O nosso Deus, ele quer que nós sejamos filhos obedientes e que nós possamos comer o melhor dessa terra, porque não tem como viver o melhor de Deus se a gente quiser viver a nossa vida do jeito que a gente quiser, fazer as coisas da forma que a gente quer. Mas o Espírito Santo é paciente, só Ele consegue mudar a nossa vida, só o Espírito Santo consegue nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então abra o seu coração, deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer, deixa Jesus te capacitar. Jesus nos capacita, Senhor. Fala, declare: Jesus me capacita, me ajuda, porque eu quero te agradar. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.